A igreja em Éfeso apresenta a igreja do final da era apostólica, a igreja anterior à morte do apóstolo João, a igreja a qual o próprio João se referiu à última hora e a igreja mencionada em 2 Pedro e 2 Timóteo. A seguir, houve a era em que a igreja foi perseguida, a qual foi profetizada pela igreja e pela igreja em Esmirna, como nos é mostrada pelo Senhor. Isto foi apresentado no capítulo, no vídeo anterior e no capítulo 2. Agora observaremos a igreja em Pérgamo. A palavra Pérgamo significa casamento ou união. Aqui vemos como a igreja deu uma virada. Penso que os crentes daquela época, quando liam a respeito de Pérgamo, provavelmente não entendiam o que esta carta significava. Mas hoje, quando olhamos para a história da igreja, isto fica muito claro. Gibbon, um historiador, disse que se matassem todos os cristãos em Roma, a cidade tornar-se-ia desabitada. Portanto, a maior perseguição de todo o tempo ainda não foi capaz de destruir a igreja. Então, Satanás mudou o método de ataque, pois com a perseguição, o cristianismo floresceu mais. O mundo não só parou de perseguir a igreja, mas até o maior imperador desta terra, Roma, aceitou o cristianismo como sua religião estatal. Dizem que o imperador Constantino teve um sonho no qual ele viu uma cruz com as palavras "vençam com este sinal" escritas sobre ela. Ele descobriu que a cruz era um sinal do cristianismo, por isso aceitou o cristianismo como religião estatal. Ele encorajou as pessoas a serem batizadas, e a quem quer que fosse batizado eram dadas 2 vestes brancas e algumas moedas de prata. A igreja foi unida ao mundo. Então a igreja tornou-se caída. No capítulo anterior, e no vídeo anterior, na igreja anterior, lemos que a igreja em Esmirna foi a igreja do sofrimento e o Senhor não teve nada a dizer contra ela. Aqui, porém, Pérgamo e o mundo estão unidos para se tornarem a maior religião estatal. De acordo com o homem, isso seria um progresso? Isto é visto em nossos dias? Você conhece as tais igrejas assim? Contudo, o Senhor ficou descontente quando a igreja se casou, se uniu ao mundo. O testemunho da igreja é arruinada. E foi arruinada. A igreja é peregrina no mundo. É certo um barco estar na água, mas não a água estar no barco. Aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, é assim que o Senhor se apresenta a esta igreja. O Senhor fala de si mesmo como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Eis aqui o julgamento. É assim que o Senhor se apresenta a esta igreja. A igreja está arruinada, mas isto não significa que a igreja naquela época estivesse completamente sem testemunho. Muitos expositores caem, muitos expositores creem que nas 7 igrejas da Ásia selecionadas nos capítulos 2 e 3 do Apocalipse temos prefigurado os estágios da história que distinguem o testemunho das igrejas locais com o passar dos séculos. Hoje, com a ajuda de Deus e me servindo muito do comentário bíblico sobre o livro do Apocalipse, do irmão Jimmy Allen, editado no Brasil pela editora Sã Doutrina, vamos pensar sobre o quadro profético do período Pérgamo da história da igreja. O período do quadro profético dessa igreja, que representa essa igreja, durou do ano 312 até o ano 606. Para que você compreenda o que vamos dizer neste vídeo, eu vou convidar você para ler os versículos referentes a esta igreja. Estão aí em Apocalipse, começando no versículo 12.
Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve, isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 gumes: sei onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, mas retém o meu nome e não negaste a minha fé, mesmo nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, que foi morto entre vós, onde Satanás habita. Entretanto, algumas coisas tenho contra ti, porque tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, introduzindo-os a comer das coisas sacrificadas a ídolos e a se prostituírem. Assim tens também alguns que de igual modo seguem a doutrina dos nicolaítas. Arrepende-te, pois, ou senão, virei a ti em breve, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei do maná escondido, e lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Então, essas palavras a esta igreja está, a igreja de Pérgamo está, Apocalipse capítulo 2, do versículo 12 ao versículo 17. Como já dissemos, o significado de Pérgamo, pela sua etimologia, a palavra Pérgamo pode ser entendida de 2 maneiras diferentes. John Ritchie diz que significa altura. Já John Newberry traz como seu primeiro significado elevação e como segundo casamento efetivo. Derivado de gamos, palavra grega que significa casamento, e o sufixo ter, também palavra grega, que geralmente significa algo comprido no seu significado mais amplo. Isto se torna sugestivo quando reconhecemos que o período profético visto aqui era mostrar o desenrolar de uma aliança profana entre a igreja, a noiva de Cristo, e o mundo. A elevação do cristianismo à posição de religião do Estado foi realmente uma elevação e conduziu a um casamento. Mas um casamento com o mundo. Satanás aprendeu, através do seu ataque ao testemunho de Cristo durante mais de 2 séculos, isso nós vemos na igreja anterior e no vídeo anterior, que a perseguição parecia somente fazer a igreja prosperar e multiplicar. Na verdade, a perseguição parecia manter a igreja num estado de reavivamento perpétuo. Depois de fazer os cristãos passar pelo fogo, como temos em 1 Pedro capítulo 4, versículo 12, sobre a perseguição dos imperadores, Satanás agora muda de tática. Ao invés de bramir como leão, os cristãos agora iriam conhecer ele como a astúcia da serpente. Depois da morte de Galério, que nós pensamos no outro vídeo, o genro de Diocleciano, que havia sido o líder na perseguição dos cristãos, Mexêncio e Constantino contenderam pelo trono do império. Não há dúvida de que a conversão de Constantino, enquanto estava a caminho para a batalha contra Mexêncio, não importa como esta conversão é vista, foi um ponto decisivo na história. Se a política ou a superstição teve alguma parte na sua conversão, é quase impossível de dizer agora. O relato da sua visão da cruz, com a inscrição sobre este símbolo vencerás, e da visão noturna de Cristo que se seguiu, tem livros de fábula e artifício do seu historiador Eusébio. O lado histórico é que a batalha da Ponte Milvio, que aconteceu depois da visão, Constantino derrotou Maxêncio e, em seguida, derrotou Licínio e se estabeleceu como senhor absoluto do Império Romano. Historiadores seculares, ansiosos em minimizar qualquer intervenção divina,
e explicar as atitudes de Constantino em termos políticos, destacam diversos fatores que devem ter influenciado um tão grande estrategista, avaliando suas opções ao se aproximar do decisivo encontro com Maxêncio. Como governador exclusivo do Império Romano, a influência cristã no seu passado deve ter tido alguma influência em suas decisões políticas agora, a partir de agora, depois dele vencer essas batalhas. Podemos destacar alguns fatores que devem ter pesado na decisão de Constantino. Primeiro, o paganismo, com suas numerosas variações, já estava se desgastando nas mentes das pessoas racionais que não se consideravam filósofas e estavam desiludidas com a multidão de deuses. Os escravos estavam fartos dos banhos de sangue dos circos e das arenas. Maus governos e libertinagens haviam roubado até o culto do imperador da sua atração. Havia pouca força coesiva sobrando no paganismo para manter unido o império. O segundo ponto que podemos analisar pela atitude de Constantino pelo cristianismo, entre todos os líderes do império, o único que havia morrido tranquilamente foi seu pai, o pai de Constantino, que se chamava Constâncio, que havia protegido e favorecido o cristianismo. Terceiro ponto que podemos analisar, vemos a conduta e o comportamento dos cristãos sobre as mais terríveis torturas e a surpreendente vitalidade do Evangelho sobre as mais terríveis perseguições. Tudo isto, sem dúvida, Constantino levou em consideração. Quarto ponto, podemos considerar, Licínio, seu rival derrotado, havia favorecido os sacerdotes pagãos e matado os cristãos. Não há dúvida de que Constantino era um político astuto, um príncipe talentoso e, no geral, um homem honrado. Se ele era, na verdade, um homem salvo, convertido, deve ser deixado nas mãos de Deus. Muito dos seus atos mais parece uma estratégia inteligente, usando o cristianismo como um vínculo de união para o seu império, do que um ato de um verdadeiro cristão. Foi o efeito deste reinado de 25 anos, ou seja, do ano 312 ao ano 312 ao ano 377 depois de Cristo, que deixou uma marca tão grande no testemunho da Igreja. As características essenciais da carta a Pérgamo, que tem uma sombra profética, são as seguintes. Note o que esta carta que nós acabamos de ler no início desse vídeo destaca. Vemos o espírito de concessão. Não há dúvida de que, embora os cristãos haviam dado um bom testemunho para Cristo durante o período de perseguição que abrangeu 2 séculos, eles estavam cansados dos sofrimentos e das lágrimas. Assim, o relaxamento da perseguição por causa do decreto de tolerância, o famoso decreto de Milão, do ano 313, que veio imediatamente depois da conversão, chamada conversão de Constantino, foi um tremendo alívio aos cristãos extremamente provados. Como defensor da fé, de atribuição própria, Constantino favoreceu abundantemente os cristãos e enriqueceu as igrejas. Era algo de se esperar que o amor por Cristo, que já estava se esfriando nas condições de Éfeso e que agora não estava sendo aquecido pela perseguição, aceitaria uma tolerância e conciliação que promoveu o mundanismo na igreja, de forma geral. Não há dúvida de que Constantino fez tudo no seu poder para promover o cristianismo. O decreto de Milão concedeu tolerância aos cristãos em todo o império e foi a base para o estabelecimento legal do cristianismo.
Isto foi simbolizado na seleção de um novo emblema imperial. Este estandarte, ou o lábaro, continha as iniciais de Cristo, a cruz e uma figura do imperador. Assim, a união do cristianismo com o paganismo foi declarado publicamente. A igreja e o Estado estavam unidos pela primeira vez. Seria necessário a espada aguda de 2 fios que nós temos aqui em Apocalipse, capítulo 2, versículo 12, da parte do Senhor, para fazer esta divisão, para desfazer esta união impura. Como o Walter Scott afirma, os pagãos foram banidos da corte e os cristãos receberam a posição de honra. Constantino ofereceu o seu ouro e patrocínio à igreja, e a igreja avidamente engoliu a isca. Sacrificou sua consciência e fidelidade ao seu Senhor, e a igreja e o mundo, que até então haviam estado separados e até mesmo perseguida, logo estavam nos braços um do outro. Segundo ponto que podemos analisar na carta do Senhor a esta igreja é a origem da concessão. Temos apoio histórico para ver, na menção do trono e habitação de Satanás, uma referência clara ao secretismo ecumênico de adoração ao imperador. A religião da Babilônia, estabelecida sob Semiramis, foi a primeira religião mundial, sobre os mais diversos tipos de idolatria. Ela cobriu o mundo todo. Quando Ciro conquistou a Babilônia em outubro do ano 539 a.C., os sacerdotes da religião misteriosa da Babilônia fugiram da cidade e se estabeleceram em Pérgamo, debaixo da aparência externa dos mistérios de cura de Asclépio. Eles estabeleceram o que se tornaria um centro satânico. Quando este reino foi tomado por Roma no ano 183 a.C., estes sacerdotes levaram seu culto misterioso até Roma e se estabeleceram na planície de Estrucan. Dali eles controlavam os Césares e os impérios. Júlio César usou o anel que levava o título de Pontífice Maximus, assim indicando ser o sumo sacerdote dos mistérios que tiveram sua origem na Babilônia. O culto ao imperador, assim, se tornou a manifestação mais recente de uma religião através da qual o poder satânico se impunha nas mentes dos homens em escala mundial. Com o grande templo e altar a César, a igreja em Pérgamo sentia de perto a proximidade real da habitação de Satanás. Lealdade a Cristo exigia separação completa do movimento ecumênico. Com o passar dos anos, o paganismo, que havia sido resistido tão fortemente no período Esmirna, estava agora sendo aceito pouco a pouco ao receber nomes cristianizados. O espírito de tolerância condenado por Cristo em Pérgamo contribuiu para esta mudança. Para agradar o imperador, costumes foram adotados que eram semelhantes às práticas pagãs, e até o final deste período a igreja já havia perdido seu caráter inconfundível. Um aspecto no qual não poderia haver concessão alguma, bem pode ser prefigurado na aprovação de Cristo que nós temos aqui nesta carta a esta igreja. Ele diz: retens o meu nome. No concílio de Nicéia, no ano 325, convocado por Constantino e presidido por ele, o grande orador Arius tinha praticamente convencido o concílio da sua heresia. Arius rejeitava a divindade total de Cristo, vendo-o somente como um homem,
e afirmando que, embora Cristo era o maior de todos os seres criados, ele não era um com o Pai, ou seja, ele não era Deus. Todavia, muitos dos representantes das igrejas, que nesta altura já eram chamados de bispos, rejeitaram totalmente este falso ensino e, liderados por Atanásio, formularam uma confissão que virtualmente resolveu este assunto fundamental por muitos séculos. No credo de Nicéia, o Senhor Jesus Cristo, foi declarado ser Deus verdadeiro do Deus verdadeiro. Perfeição da perfeição. E Deus e homem em uma só pessoa. O arianismo tem reaparecido sob várias formas no decorrer dos anos e atualmente é o ponto de vista herético de Cristo, apresentado pela seita moderna chamadas Testemunhas de Jeová. A aprovação de Cristo tem sido revelada, tem assim relevância às condições, Pérgamo. Retém o meu nome, é o que Cristo diz. Vendo as coisas do ponto de vista humano, mesmo nestes dias escuros, havia uma confissão verdadeira de Cristo. O terceiro ponto que podemos analisar é o sucesso de concessão. O apadrinhamento do imperador alterou toda a posição do cristianismo. A riqueza que anteriormente fluía para os templos pagãos agora estavam sendo direcionados às igrejas. Os cristãos que haviam sido duramente perseguidos agora eram promovidos. Os conselheiros pagãos foram substituídos por bispos cristãos, de sorte que agora o caminho para os privilégios e promoções eram através da conversão ao cristianismo. Os templos pagãos agora eram consagrados como lugares de adoração cristã. Os sacerdotes pagãos agora podiam confessar a Cristo e serem aceitos como nova hierarquia. Os dois males que Cristo viu como sendo tolerado em Pérgamo são reproduzidos nestes períodos da história da igreja. Note, quais foram essas duas coisas que Cristo condenou e era tolerado. Ele disse que eles tinham a doutrina de Balaão. Esta influência pagã não chegou da noite para o dia. Entretanto, nos 3 séculos do período, todas as práticas que tinham vindo da Babilônia foram entrando gradativamente, enquanto uma concessão levava a outra. Para a mente natural, tal acomodação era essencial para que o mundo pudesse ser cristianizado, mas o resultado foi inevitável. O testemunho de Cristo nestes séculos gradativamente perdeu o seu caráter distintivo. E a perseguição clara do Evangelho foi substituído por um misticismo semelhante ao da Babilônia. Entre as práticas não bíblicas introduzidas estavam as seguintes, olha só. A partir da data da convenção de Constantino, melhor dizendo, não da convenção, mas da conversão, primeiramente, de Constantino, a partir dessa data da sua suposta conversão, foi comum modificar a letra hebraica Tau, de Tamuz, o filho de Semiramis, a transformá-lo no sinal da cruz. Há registro do sinal da cruz sendo usado desde o ano 300. É interessante notar a data da conversão de Constantino, mas neste período o seu uso se tornou universal. Vemos também que a idolatria foi entrando clandestinamente na forma de lisonja e, finalmente, a adoração dada aos santos e anjos. No ano 375 isto aconteceu, especialmente a Maria no ano 471. Estas práticas eram simplesmente práticas babilônicas, com nomes novos. Outro ponto que podemos ver, que se infiltrou, vemos o batismo. Agora era pregado como meio de ingressar à igreja.
era sinônimo de novo nascimento e conversão. Logo passou a ser aceito que a imersão não era necessária e a aspersão tomou o seu lugar. Com a segunda geração, a aspersão de criança tornou-se prática normal. Uma concessão leva a outra. Assim, usando nomes cristãos, as práticas da Babilônia foram perpetuadas. Um escritor que se chama, seu nome é A. Miller, escreveu: as palavras do livro de oração comum são: batismo por meio do qual eu fui feito um membro de Cristo, um filho de Deus e um herdeiro do reino do céu. Estas são as palavras dele. Essas palavras são tiradas não das Escrituras, mas de Crisóstomo. João Crisóstomo, que viveu do ano 347 a 407 depois de Cristo, foi o bispo de Constantinopla. Ele foi bispo do ano 398 a 403. Batismo no Novo Testamento nunca foi entrada para qualquer coisa. Era um testemunho de uma confissão de fé em Cristo, feita por um adulto. Segundo ponto que nós podemos notar é a doutrina dos nicolaítas. O surgimento é desenvolvido da estrutura de hierarquia clerical na igreja. Bispo, arcebispo, bispos metropolitanos e, finalmente, bispo universal. Todos surgiram nesse tempo. Embora a origem do período papal é muitas vezes ligada a Gregório o Grande, no ano 590, temos um ponto de referência histórica para o início do período papal na eleição de Bonifácio, o bispo de Roma, o bispo universal, no ano 606. Ligados a isto estavam os esplêndidos prédios, os prédios inspirados nos templos pagãos, ao invés das simples salas de reuniões e das casas particulares usadas durante os séculos de perseguição. Isto, por sua vez, também exigia roupas agora luxuosas e ornamentos de ouro no vestido dos sacerdotes, copiados do judaísmo e do paganismo. Foi por volta do ano 500 que uma veste distinta para o sacerdote que oficiava se tornou prática comum. Tal distinção sacerdotal era típica da Babilônia. O domínio desta classe significava que nenhum batismo era reconhecido, nenhum casamento poderia ser realizado, nenhum partir do pão podia acontecer sem a presença de tais oficiais. Para dar mais poder a estes sacerdotes, doutrinas como a extrema unção, criada no ano 526, e a purificação no purgatório, criada no ano 593, foram pregadas. Por causa deste tipo de sacerdócio antibíblico, a igreja perdeu o seu caráter peregrino. Prédios luxuosos e mantos magníficos exigiam músicas e música gloriosa para cerimônias que substituíram os ajuntamentos simples dos cristãos no Novo Testamento. O queimar de velas, rituais, o incenso, as imagens, as procissões e inúmeras outras coisas seriam introduzidas nos séculos IV e V. A estrutura hierárquica levou, inevitavelmente, à convocação de concílios e à união de todas as igrejas em uma só igreja, chamada católica, no seu significado original de universal. Foi então fácil criar credos e exigir conformidade às afirmações doutrinárias. Aqueles que não conformavam eram rejeitados, a expulsão e até a morte. As coisas mudaram rapidamente, em pouco tempo. Os perseguidos se tornaram os perseguidores. Agora eram os cristãos professos que estavam condenando à morte cristãos fiéis que não se conformavam com isto. O fiel Antipas, que temos aí na nossa leitura desta igreja, é um exemplo dos muitos que morreriam por defender suas convicções bíblicas. O surgimento de práticas ascéticas
se desenvolveu dando origem à vida monarcal. Ou seja, os conventos e monastérios, seguindo o modelo do paganismo, tais devotos eram considerados santos e homens consagrados, e isto até os dias de hoje. Os ensinos do Novo Testamento sobre a salvação e santificação elas se perderam no meio do ritualismo e asceticismo carnal. Muitos irão argumentar que a conversão de Constantino e a elevação do cristianismo à religião de Estado permitiu que o evangelho se espalhasse por todo o mundo. Isto certamente é verdade, em certa forma. O que havia sido o ensino da minoria, ouvido e examinado por poucos, agora era pregado em todo o mundo. Por isso damos graças a Deus. Somente a eternidade revelará quantos ouviram o evangelho propagado em todo o império. Sem dúvida, muitos verdadeiramente nasceram de novo. A história pouco considera os muitos que ouviram e chegaram ao conhecimento de Cristo. Entretanto, ao estudarmos os relatos dos líderes da igreja, de tal igreja, seus ensinos, seu zelo, suas intrigas, até mesmo seus assassinatos, poderiam nos perguntar quanto disso era verdadeiro. O quadro parece sombrio. Contudo, na sua história, contada no livro A Igreja Peregrina, nós temos isto de forma eletrônica no site Palavras do Evangelho. Você pode procurar e ler um pouco sobre esta Igreja Peregrina. Mostra que, mesmo naqueles dias de concessão e corrupção, havia muitas igrejas fiéis e uma multidão de salvos que resistiram a estas tendências. Nas suas próprias consciências, em fidelidade à palavra de Deus e ao seu Senhor, ficaram separados da corrupção e se tornaram vencedores. Todavia, em termos gerais, verdadeiro testemunho para Cristo, gerado por amor à sua pessoa, foi quase que totalmente subjugado por um formalismo, um cerimonialismo e ritualismo, que era essencialmente paganismo, influenciado pelo judaísmo. Nesta passagem, nesta mensagem, a igreja de Pérgamo, Cristo identifica as tendências de concessão que iriam caracterizar este período da história da igreja. Havia sempre uma solução para a condição, mas exigia arrependimento. E isto se tornava cada vez mais difícil enquanto os anos se transformavam em séculos. E cada vez mais o desvio estava aumentando. As tradições se tornaram enraizadas e a palavra de Deus foi desprezada como inaplicável. Assim, os efeitos das concessões destes séculos ainda são sentidos hoje. Sem dúvida, tudo isso que tenho falado até agora você pode ver na cristandade em nossos dias. Entre as doutrinas do Novo Testamento que foram renunciadas em favor do paganismo ou alteradas consideravelmente, estava o ensino da eminente pré-tribulação, volta de Cristo e o estabelecimento de seu reino milenar literal. A bendita esperança do arrebatamento pregada pela igreja nos 3 primeiros séculos havia sido a inspiração do fervor evangélico e da consagração devotada no meio da perseguição. Agora, com o cristianismo sendo a religião do Estado, a expectativa era de que o mundo deveria ficar cada vez melhor e o evangelho social que se tornaria tão preeminente no século XIX. Apareceu pela primeira vez essas coisas aí no século XIX. Foi ensinado particularmente por Agostinho, no seu livro A Cidade de Deus, que o reino já havia iniciado e que Cristo ele ia vir no final do período de 1000 anos.
todas as doutrinas características do período pré-tribulação, ou seja, a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação, apareceram agora pela primeira vez, ou seja, negando isto, né? Uma vez que a interpretação literal das escrituras proféticas foram abandonada, a única alternativa era o método de espiritualização alegórica de interpretação, que, tornando-se popular neste período, tem permanecido como uma maneira preferida de escapar da verdade das afirmações claras das Escrituras. Como consequência desta linha de ensino do reino, da posição de Israel, teve de ser reinterpretada. Israel agora precisava ser vista como rejeitada para sempre, ou rejeitado para sempre. Todas as promessas precisavam ser transferidas para a igreja, como a nova Israel. Naturalmente, todas as maldições deveriam permanecer com a nação de Israel. Como consequência direta disto, pela primeira vez surgiu o ensino antissemítico. Um estudo das escritas durante este período deixa bem claro que o ensino apostólico sobre a vinda de Cristo e o arrebatamento da igreja estava gradualmente sendo banido dos púlpitos e plataformas da Igreja do Estado. Com isto, muitas das verdades características que deveriam manter a igreja separada do mundo foram perdidas. A igreja e o mundo agora estavam andando de mãos dadas. Levaria muitos séculos para que a verdade do iminente arrebatamento fosse recuperado, e com ela o retorno do fervor evangelístico que a igreja havia perdido no período de Pérgamo.